Olá, se você não me conhece, eu me chamo Lauri e hoje a gente vai falar sobre a importância do despertar espiritual. Se você está pensando em passar por esse processo, saiba que tem muita coisa importante que você precisa saber antes de dar, esse grande passo. Bom, para começar, vale lembrar que existe uma grande diferença entre o despertar espiritual e o despertar da consciência. Bom, se você não sabe a diferença, eu recomendo você assistir meu vídeo onde eu falo sobre o despertar da consciência. Explico lá certinho, tá aqui nos cards e provavelmente vai estar na descrição. E é importante você estar conscientemente desperto, entender, o que é a sua consciência antes de tentar qualquer coisa no meio espiritual. Afinal, a espiritualidade nada mais é do que uma expansão da nossa própria consciência. E bom, assistir aquele outro vídeo vai te dar uma boa base para então entender esse vídeo aqui. Enfim, o que é o despertar espiritual? Bom, para começar, lembra que no outro vídeo eu falo que a consciência, o corpo e a mente são aspectos diferentes. O despertar espiritual também está bastante ligado a essa parte mental. Seria mais focado nesse despertar da nossa mente, como também é conhecido. Mas mais do que isso, ele é a capacidade de expandir a nossa consciência, expandir a nossa percepção de realidade, além do que os nossos sentidos conseguem captar. Mas vamos com calma. Bom, isso daí não é uma coisa que acontece de forma instantânea ou mágica, É um processo gradual de autoconhecimento e expansão de consciência. Então, para começar a entender, imagina esse gráfico. Tudo que você conhece sobre a vida e percebe vem graças aos seus 5 sentidos: sua visão, audição, tato, olfato e paladar. Eles são representados pela cor laranja. Esse laranja é 100% da sua percepção atual. Você ouve sons, sente textura, vê formas e cores e vivencia a realidade física. Isso tudo parece ser o todo que existe, mas após o despertar espiritual, você percebe que tudo aquilo que a gente conhecia como realidade é apenas uma pequena parte, algo em torno de 10 a 5%, ou às vezes até menos. Então fica ali um espaço de mais ou menos 90% da sua própria vida que você não faz ideia do que acontece. Bom, primeiro, saber apenas 5% da sua realidade é muito pouco, você não acha? É como se você vivesse em uma sala escura, sem janela, sem nada, e nunca tenha saído de fato para fora, como aquela metáfora da caverna de Platão. Eu pretendo até trazer um vídeo mais específico sobre ela. Bom, mas por que isso é importante? Porque quando você fica isolado, sem ter essa percepção da realidade, algumas coisas podem acontecer, como por exemplo o caos interno, que é essa sensação de que a vida é confusa, complicada ou sem sentido muitas vezes. Talvez a desconexão, onde você vive apenas no plano físico, e muitas pessoas sentem tipo como se fosse um vazio, como se algo essencial tivesse faltando. Então o despertar espiritual serve justamente para expandir essa visão limitada e você conseguir se conectar com algo muito maior, com dimensões mais profundas de existência. Porque se sua mente está presa só no plano físico, é natural você sentir que o mundo parece complicado demais e cheio de problemas, ou que toda a sua existência parece limitada e que você não tem um propósito, e que principalmente dentro da tua cabeça parece que constantemente acontece uma guerra, um campo de batalha cheio de pensamentos e emoções que lutam entre si para ver quem tem o controle. São esses pensamentos caóticos que vêm e vão sem que você consiga ter qualquer controle sobre eles. Bom, e isso acontece porque você está tentando encontrar sentido apenas olhando
para aquela pequena parte laranja e ignorando todo aquele resto. Bom, você deve estar se perguntando de onde que eu tirei, né, esses 5%. Pois bem, para a gente começar a entender, você precisa dar uma olhada na árvore da vida. E aqui nesse vídeo a gente vai usar o exemplo da árvore cabalista hermética. Mas dependendo da cultura ou religião, existe inúmeras outras, né, formas de representações dessa mesma árvore da vida. Eu escolhi essa porque ela é mais fácil de entender e de compreender, e é a que eu mais estudo. Enfim, a árvore da vida é composta por 10 sefirot. A palavra sefirot vem do hebraico e pode ser traduzida como emanações ou contagens. Cada sefirá representa um nível de realidade, energia ou consciência, tanto no plano espiritual quanto no físico. Por isso os 5%, porque além das sefirot que seguem para cima, representando dimensões mais elevadas, a árvore da vida também possui um reflexo para baixo, normalmente chamadas de clipotes, sendo essas dimensões mais densas ou desconectadas do divino, que é conhecida como árvore da morte. Isso forma como se fosse um espelho no caminho espiritual, onde as escolhas e ações de cada pessoa vai direcionar, né, você para cima ou para baixo nessa escala de consciência. Ou seja, a árvore da vida é como se fosse um mapa da nossa consciência, mostrando todos os planos de dimensões aonde a humanidade conhece e você pode alcançar conscientemente. Bom, então quer dizer que depois de eu explorar todas essas sefirotes, eu vou ter conhecimento sobre toda a existência da vida? Enfim, não exatamente. Afinal, depois que você alcança esses níveis mais elevados, né, esses níveis mais altos de consciência, que vale lembrar que é um processo assim muito difícil, como por exemplo alcançar Keter, que é a Sefirot mais alta, né, a coroa, que seria basicamente você entrar no estado de nirvana do budismo, ou a iluminação espiritual plena. Bom, nesse estado, acredita-se que a consciência se funde com o todo, transcendendo as limitações individuais. Então isso é uma coisa que vai muito além, um conceito já muito mais avançado. E, bom, para a maioria das pessoas, isso aqui está muito além do objetivo que ela quer alcançar. Está muito além do objetivo inicial do despertar espiritual. Mas é mais para vocês entenderem que aquela porcentagem, né, de 5% ela não é tirada do nada. Enfim, vamos voltar para o despertar espiritual. Além do plano físico, existem outros planos de existência que podemos explorar. E a árvore da vida hermética é uma das ferramentas mais simbólicas e completas para entender todo esse processo e esses níveis. No meu canal eu já falei sobre 2 desses planos, que seria o plano astral e o plano etéreo. Também vou deixar aí o link na descrição ou aqui nos cards para você ir assistir depois. Enfim, como a gente viu, a árvore da vida ela divide a realidade em sefirotes, cada uma representando um aspecto da existência e da consciência. Essas esferas também estão associadas a energias planetárias, por isso, né, o hermetismo entra aqui, que é algo bem explicado pelo Marcelo Del Débio em seu livro sobre Cabala Hermética. E bom, fica aí também a minha recomendação de livro nesse vídeo. Enfim, onde ele usa, né, os planetas para mostrar como cada sefirá reflete as influências, energias e características dos planetas. E no caminho, para você ter o despertar espiritual, sua consciência ela precisa passar por 5 sefirotes, a metade do percurso. Começando então com a base Malkuth, representando, né, o planeta Terra, com a força gravitacional que nos mantém conectados à vida física, ou seja, ela representa o mundo material, o plano físico, tudo que conseguimos perceber com os sentidos. É a base da nossa existência, onde experimentamos a vida tangível e os desafios cotidianos. O primeiro passo
é compreender a realidade física, é apenas uma camada. Depois, durante o percurso, a nossa consciência precisa passar por planos mais sutis, como o plano etéreo, para fortificar o corpo astral e assim conseguir alcançar Yesod, que representa a Lua. A Lua representa esses ciclos, as emoções, né? A Lua governa os sentimentos mais profundos. Ou seja, essa Sefirot é ligada à intuição, aos sonhos e ao plano astral. É o reino das emoções subconscientes, dos padrões energéticos e da conexão com o inconsciente coletivo. Essa Sefirot talvez seja mais complicada de entender, porque é nela que a gente se dá de frente com o nosso inconsciente, né, nossas sombras. E dependendo de como tiver a tua cabeça, pode ser um pouco assustador. Mas lembre-se que tudo isso ainda só está dentro da sua cabeça. Então nada do que você vê ou sentir é algo além do que você mesmo. Então nossa consciência, passando de Yesod, que seria, né, esse plano das emoções, onde a gente começa a compreender o que são os nossos sentimentos, as nossas emoções. Enfim, daí a gente passa para Hod, que representa o planeta Mercúrio, né? E o Mercúrio rege a mente analítica, né? A inteligência prática. Ou seja, ela é relacionada a essa mente racional, ao pensamento lógico e à comunicação. Ou seja, ela representa essa capacidade da gente organizar as ideias e compreender a lógica por trás dos acontecimentos. Então é um outro plano, é um outro estado de consciência que você pode chegar. E ele fica ao lado de Netzah, que representa o planeta Vênus. E Vênus é a energia do amor, da beleza, da criatividade, onde promove esse equilíbrio emocional. Ou seja, é o reino das emoções, da arte, da onde vem, né, a criatividade. Ou seja, representa a força motriz da paixão e da expressão emocional. Ou seja, enquanto Yesod é só aquele lado da mente e dos pensamentos, Netzah vem com esse lado emocional, trazendo, né, essa harmonia entre os desejos e a realidade. Bom, já nesses níveis a gente começa a aprender a equilibrar, né, a nossa razão e a nossa emoção, percebendo que ambos são fundamentais para a nossa, né, evolução espiritual. Depois disso, só falta um passo para a gente ter, né, esse despertar espiritual, que seria a Sefirot de Tiferet, que representa o Sol. Ou seja, é a luz que ilumina nossa consciência e nos conecta ao divino. O Sol representa clareza, propósito e autoconsciência. E ele fica no centro da árvore da vida, né? O ponto de equilíbrio. Simboliza a harmonia entre os aspectos materiais e espirituais. Esse aqui é o ponto onde a gente se conecta com o eu superior e percebemos o propósito maior de existência. E com isso que eu falei aqui, basicamente, onde surge muito da base para outras doutrinas e filosofias, seja lá qual você segue, qual você utiliza ou estuda, quase todas usam como base isso. A alquimia, por exemplo, ela busca transformar o corpo astral solar, e é justamente se referindo à consciência alcançar, né, essa Sefirot que a gente acabou de falar, Tiferet, porque ela, né, é a Sefirot que tem como planeta regente o Sol. Bom, o despertar espiritual, ele é um processo poderoso, mas como eu falei, ele pode ser um tanto desafiador. O primeiro passo para essa jornada muitas vezes traz à tona sentimentos e percepções que estão fora da experiência cotidiana. Ou seja, sem um estado de consciência bem preparado, essa transição pode te levar a ter crises existenciais ou mesmo sentimentos de confusão profunda mesmo. Um dos perigos mais comuns é se deparar com questões internas que estão reprimidas ou foram ignoradas. Bom, isso acontece porque o despertar espiritual não apenas expande nossa visão de mundo, mas nos confronta com nossas sombras, medos e fragilidades. E esse processo, embora necessário, pode ser desconfortável. Outro ponto importante é o uso de substâncias como a ayahuasca. Embora seja uma ferramenta poderosa em algumas culturas e contextos, é essencial entender que ela não faz você despertar espiritualmente. No máximo, ela consegue expandir a sua consciência, mas o verdadeiro
despertar espiritual ele exige um trabalho interno contínuo e essa compreensão desses campos energéticos do corpo. Ou seja, sem esse preparo, a experiência ela pode ser um pouco confusa e até prejudicial, dependendo, deixando a pessoa mais perdida do que realmente encontrando, né, a busca pelo significado que ela tanto buscava. Por isso sempre, né, o cuidado é essencial. Bom, cada cifrote e cada caminho entre elas, né, pela árvore da vida, pode ser associado a arquétipos psicológicos. Carl Jung explorou profundamente esses arquétipos que são padrões universais presentes no inconsciente coletivo. Na árvore da vida, esses arquétipos ajudam a interpretar as lições espirituais e emocionais de cada nível de consciência. O tarô desempenha um papel muito importante nesse contexto. Muitas cartas do tarô correspondem a sefirotes ou caminhos específicos entre elas. Por exemplo, o arcano do louco. Ele é frequentemente associado à jornada inicial do despertar, enquanto a justiça ela está ligada ao equilíbrio representado por Tiferet, o que liga também com a Ion de Maat, com a justiça. Ou seja, ao estudar as cartas e as suas associações com a árvore da vida, é possível você ter alguns insights, algumas ideias, dicas sobre esses desafios e os aprendizados por trás de cada caminho da árvore da vida. E bom, uma boa dica seria você procurar na internet imagens e guias que explicam qual é a correspondência de cada carta do tarô para cada caminho, da árvore da vida, cada caminho que ela está relacionada. E usar essas informações pode ser uma forma poderosa de você utilizar o poder desses arquétipos para ter o seu próprio despertar. Enfim, a árvore da vida é um mapa simbólico que guia nossa jornada de autoconhecimento e espiritualidade. Ela nos mostra que como cada nível de consciência está conectado e como as energias planetárias e os arquétipos e os campos energéticos do corpo desempenham um papel fundamental nessa jornada. No entanto, é crucial entender que o despertar espiritual é uma jornada contínua que exige preparação, autocompreensão e paciência. Infelizmente, não há atalhos. Ferramentas como o tarô, a meditação e o estudo, de práticas esotéricas como a alquimia, a própria cabala, o hermetismo, podem ser aliados valiosos, nessa sua busca pelo despertar. Porém, o verdadeiro trabalho mesmo acontece dentro de você. Bom, e se você ficou com dúvida de alguma coisa, se tem algo da sua jornada que você queira compartilhar, sinta-se à vontade para deixar aí nos comentários. Qualquer ajuda, dica, pode ser valioso para alguém. Enfim, agradeço por você assistir até aqui. Muito obrigado pelo seu like, pelo seu tempo. Te desejo uma boa jornada de muita sabedoria e eu te vejo aí numa próxima. E lembre-se, espalhe sempre a verdade.